Essa é a parte 3 do vídeo, irmãos. Vamos continuar. Aí Jesus, lá no Sermão do Monte das Oliveiras, começa a fazer o cumprimento das promessas, a cumprir o que a lei diz e o que os profetas confirmavam, o que os profetas falavam da lei. Quer entender as palavras de Oséias? Capítulo 1. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia da praia do mar, que não pode nem medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Areia da praia do mar, areia do mar, número dos filhos de Israel, está sinalizando para o livro da lei. Por isso que eu falo que é o livro mais importante, senão você não compreende os profetas. Sim, os profetas acrescentam, abrem a porta da revelação para a gente compreender coisas ocultas no livro da lei, mas as bases estão no livro da lei. Sinalizou para o livro da lei. Não tem como entender Oséias se não entender as coisas que Deus falou no livro da lei. Então, Deus vai fazer uma diminuição drástica no seu povo. Como é que eles vão ser como as estrelas do céu? 10 tribos foram rejeitadas. Como é que eles vão ser tão numerosos como a areia do mar? 10 tribos estão sendo rejeitadas. É claro que aí tem uma bênção literal, uma bênção espiritual, né? Areia do mar, estrelas do céu, não é só para falar de numerações. É para falar da parte do homem enquanto vive na terra e depois que ele será como as estrelas do céu, que tem uma revelação sobre essas questões em Daniel 12. Ali que a gente consegue o desfecho da revelação. Ressurreição está relacionada a estrelas. Ressurreição semelhante aos anjos do Senhor. Jesus mesmo disse. Aquele que for achado digno de alcançar a ressurreição, nem se casará e nem se darão em casamento, mas serão como os santos anjos de Deus. E os anjos de Deus são representados em estrelas. A descendência de Abraão será como as estrelas do céu, mas antes da ressurreição, ela vive na terra, como a areia do mar. Entendeu? E tem que tomar cuidado nesse tempo, porque nesse tempo, se você é como a areia do mar, é como o pó da terra, Deus falou para Abraão, vai ser como o pó da terra. Falou para Jacó, vai ser como o pó da terra. Durante esse tempo, se você não tomar cuidado, a serpente te come. Mas depois que você ressuscitar, já não tem como perder a salvação. Antes disso, você perde. Tem que tomar cuidado. Então, irmãos, deu para entender sobre o Sermão do Monte das Oliveiras? Deu para entender essa parte de executar juízo, fazer misericórdia, falar coisas que promovem a paz? Você acha que tá aparecendo essas coisas aqui no verso 16, após ter falado da casa de Israel e a casa de Judá edificando a casa do Senhor juntas, à toa? Claro que não. Você acha que Jesus vem no Sermão do Monte das Oliveiras e fala aquelas coisas à toa? Não. Você acha que ele fala, não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Naquele contexto, à toa? Claro que não. Jesus não falou isso pensando no futuro isso vai virar uma pregação para os adventistas, para despertarem a minha igreja dos últimos dias, que eu vou despertar o meu povo que está anulando o sábado. Claro que não. Eles nem sequer conhecem o motivo que fez Jesus falar isso em Mateus capítulo 5. E o que aconteceu em Mateus capítulo 4? Tremendo. Antes dele ir para o Sermão do Monte das Oliveiras, Pedro estava pescando, Jesus chegou lá, Pedro, joga a rede para lá. Mas Senhor, noite inteira, nada, joga. Jogou, pescou, Pedro, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Jesus falou, não temas, Pedro. De agora em diante eu vou fazer você pescadores de homens. Pedro vai pescar homens no meio da terra. Lembrou de alguma coisa? Efraim, que está relacionado com a casa de Israel, que está relacionado com os gentios. Lá no tempo de Jacó, o Espírito Santo falou para Jacó, multipliquem-se como grandes peixes no meio da terra e sejam a plenitude dos gentios. Ah, irmão, tem que ser muito cego, muito duro de coração para cair em Romanos e não entender isso. Quando Paulo fala da plenitude dos gentios em Romanos 11. Tem que ser muito cego. Ah, mas por que Paulo não mencionou então Jacó lá em Romanos 11? Por que ele não mencionou Jacó cruzando as mãos, colocando a bênção sobre Efraim, chamando ele de primogênito, tomando ele por filho? Por que Paulo não mencionou isso? Você quer interferir na programação do Espírito Santo? Você queria meditar no que hoje?
Se Paulo escrevesse ali tudo isso, você queria meditar no quê? Você só ia lá no livro da lei verificar e falar, é assim, está escrito. Ou seja, houve a sinalização do Espírito Santo através da palavra plenitude dos gentios. Está lá no livro da lei, Gênesis 48. Tem todo o processo. Em Romanos 9, Paulo cita Oséias, sinaliza lá, usa os textos que estão em Oséias. Você quer mais o quê? Deus tem que ter uma programação para criar revelações, para esconder para uns, revelar para outros, para ter pregações, para ter corações sendo provados. Tudo isso é a programação de Deus. E não tem como falar que não é programação de Deus. Então, volta aqui em Zacarias capítulo 8. É muita coisa, mas vale a pena. Deus deixou um testemunho aqui que a casa de Israel vai edificar a casa de Deus. A casa de Israel somos nós. E Deus está falando para a gente hoje. Olha, todos vocês viram quando o fundamento foi posto. Os fundamentos da casa de Deus foram postos. O fundamento é Cristo. Mas a cidade Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. Né? Os apóstolos são fundamentos. Isso é uma coisa linda. Por que eles são os 12 fundamentos e não são as 12 portas? Por que as 12 tribos de Israel não são os 12 fundamentos, mas são as portas? Isso é lindo, irmãos. Então, fundamento da casa de Deus edificada. E aqui essa casa, olha, lê Ageu para você ver o que Deus vai estar falando dessa casa. Deus vai estar falando da glória da última casa, será maior que a da primeira. Essa é a última. A primeira é a de Salomão. Essa daqui é a última. Não tem outra. E essa última está falando da gente. Por que a gente lê o tabernáculo de Moisés como figura da igreja, o templo de Salomão como figura da igreja, e quer ler essa casa aqui como coisa literal? Esse é o ponto mais importante da edificação da casa de Deus. Vai aparecer em Efésios 2. Ou você acha que após Paulo ter falado em Efésios 2... de judeus e gentios, mostrado pra gente que ele falava a respeito de Efraim e Judá, porque está em Oséias 6. Falando de ambos os povos, que estavam separados e que vão ser unidos, formando um novo homem. Ambos os povos que estavam separados e que vão ser unidos são judeus e gentios. Mas ele está falando de povos. Estavam separados por quê? Ele já falou um pouquinho antes que nós ressuscitamos com Cristo ao terceiro dia. Ele fala lá, tirou de Oséias. Oséias está falando de Efraim e Judá. Efraim e Judá é a divisão do reino. De maneira que Efraim vai acabar virando nações. Senão, Deus mentiu lá para Jacó. E Judá continua sendo Israel de Deus diminuído. Eles vão ressuscitar ao terceiro dia. Então esses que ressuscitam ao terceiro dia são os mesmos que estavam separados. Tanto é que havia briga entre judeus e gentios. Quando Jesus chega lá para a mulher samaritana, hein? Gentil. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou. E aí Jesus falou, só esse voltou para me agradecer? Só esse gentil? E é samaritano? São 10. Por que 10 leprosos? Gente, apontando para a casa de Israel, que iria reconhecer o Senhor primeiro, na sua totalidade. Efraim é chamado de primogênito, não é Judá. Na sua totalidade, os gentios, na maior massa, os gentios reconhecem o Senhor primeiro. Jesus não fala, Elias não foi enviado para nenhum de vocês, mas sim para Sarepta de Sidom, para a viúva. Queriam pegar ele lá na paulada, porque Jesus já estava falando, os gentios vão me ouvir. João, sabendo disso, ele fala, ele veio para que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Olha o que João está falando. Ele veio para que era seus e os seus não receberam. João próprio não recebeu o Senhor? Ele não veio primeiro para os judeus? Os apóstolos não receberam, lá em Tiago 21 não tinham milhares com Tiago? Tiago 21 não, lá em Atos 21 não tinham milhares com Tiago? Sim, mas o povo na sua totalidade não recebeu o Senhor. Os gentios ouviram. Com Paulo foi a mesma coisa. Chegou uma hora que ele falou, chega, sacudia as vestes, o pó das vestes e falou, eu vou para os gentios.
Porque está escrito, Deus falou para mim. Eles ouvirão a minha palavra. Efraim é o meu primogênito. Jeremias 31. Entendeu, irmãos? Eu sei que pode estar meio difícil para compreender alguns, mas outros já estão compreendendo. Então nós, aqui desse tempo, e também pessoas lá do tempo de Paulo, já poderiam compreender essas coisas que Paulo ensinava. Lá em Efésios 2, após ele ter falado tudo isso, que eu falei um pouquinho agora, atrás, até perdi o ponto para continuar, lembrei agora, ele fala que o fundamento dos apóstolos e profetas, lá em Efésios 2, fundamento dos apóstolos e profetas, nós estamos formando um edifício para a morada de Deus em Espírito. Da onde ele está tirando isso? Fundamento, edifício, morada de Deus em Espírito, casa. Ele está tirando daqui, de Zacarias capítulo 8. Você não ficou convencido ainda? Zacarias capítulo 8 ainda. Verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos de habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora da veste de um judeu, e dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está contigo. Você acha que essa profecia se cumpre literalmente? Um dia 10 homens, cada um de cada nação, pegou na veste de um judeu qualquer, e falou isso e se cumpriu a profecia? Tem cabimento uma coisa dessa para você? Faz sentido? Acabamos de ler sobre a edificação da casa de Deus. Falou da casa de Israel. E aqui está falando 10 homens de todas as nações pegarão na veste de um judeu. Não falou pegarão na veste dos judeus. De um judeu. Quem que é esse um judeu? É Cristo. Porque eles vão ouvir que Deus está com ele. Que Deus veio através do seu Filho restaurar as coisas. Fazer reconciliação com o mundo, como Paulo fala em Coríntios. Que Deus estava em Cristo trazendo a reconciliação com todo mundo. Então nós somos diáconos da nova aliança, ministros da nova aliança. Não ficou claro ainda? Aqui está para acabar o meu tempo. Você vê que ficou 3 partes que eu fui explicando para vocês, indo e voltando. Tá para acabar o meu tempo, não dá para continuar. Ficamos em Zacarias 8, mas deu para contextualizar rapidinho o profeta. Mas dá para a gente continuar esse estudo, com certeza. Eu quero que vocês comentem o que vocês entenderam. Se tiver alguém aí, irmãos, mal educado, falando coisa que não tem nada a ver, porque aqui deu para todo mundo entender, simplesmente ignora. Nem gasta tempo querendo me defender ou querendo explicar. A pessoa não quis entender. Não perca tempo não. Vamos fazer uma coisa organizada. Se aparecer alguém com perguntas sinceras, querendo compreender, sendo educado, aí é válido. Se vocês quiserem participar, conversar, indicar vídeos aí, vocês que sabem, tá bom? E quero que vocês comentem o que vocês puderem entender. E aí a gente pode continuar nesse estudo aqui. Vixe, aí tem que continuar Apocalipse 1, Apocalipse 10, esse estudo, continuação do querubim decaído. Tem trabalho, hein? Mas tá bom, irmãos? É isso daí. Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe a todos e até os próximos estudos.